O apóstolo Paulo, ele estabelece uma igreja numa região que hoje é a Turquia, chamada Filipos. Naquele tempo era Grécia. Ali ele vai falando das dificuldades que ele mesmo tem e das dificuldades que a igreja atravessa. Aquela carta de Paulo aos Filipenses trata disso. Aí tem que uma hora assim que ele rompe, ele vira uma chave e ele diz assim, ó, deixando para trás as coisas que ficaram no passado, eu olho para frente, eu avanço e prossigo para o alvo. Eu prossigo caminhando em busca do prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente deixa muita coisa do passado acorrentar, impedir e bloquear o avanço para o futuro. As dores que nós experimentamos lá atrás vão impedir que a gente experimente novos relacionamentos, novas delícias, novas experiências que Deus tem para a gente. A gente começa a juntar nas nossas lembranças um monte de dramas e começamos a comparar o futuro com o passado e diz, não vale a pena. E é isso que Paulo está falando aos Filipenses. A igreja estava desanimada, a igreja estava, de alguma parte dela, devastada, porque ela foi implantada com muita alegria, e ela passou por algumas dificuldades. Eles assim, para eles, não desistam, deixe o passado no passado, você precisa saber quem você é. Você lembra quando Simba, você lembra do Simba? Do Rei Leão, você viu o Rei Leão? Se você não viu, veja o Rei Leão. Ele tinha esquecido quem ele era. Aí de repente o pai dele fala, Simba, remember who you are. Lembre-se quem você é. A gente tem que entender que nós somos uma igreja que recebeu uma identidade de Jesus. E essa identidade, gente, fixa um alvo para a gente. As portas do inferno não impedirão o avanço. As portas do inferno não bloquearão o avanço. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Eu acho que não existe um hino hoje que se encaixe dentro daquilo que a gente tem sonhado, daquilo que a gente tem orado, daquilo que a gente tem buscado do Senhor. Quando a Bíblia fala de gente que caminhou e venceu com Deus, eu gosto desse sujeito aqui, o nome dele é Enoque. Se fala muito pouco com ele é do tempo de, ali próximo a Noé, a Lameque, aquele homem que ele viveu tanto, o Matusalém, ele está junto com essa turma aqui, que é citada, Gênesis 5 e Gênesis 10, são citações de genealogias, e de repente Deus destaca esse homem chamado Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Esse texto é um dos textos que mais mexe comigo, em Hebreus capítulo 6, verso 11, conta a história de fé, de um homem que serve de exemplo para mim e para você, mas esse homem tinha algo especial. Não é que Deus falou assim, não, esse aqui eu vou pinçar ele, esse daqui eu vou tirar ele, eu vou escolher ele, no meio de todo mundo existia algo nele, especial, que Deus falou, esse aqui eu quero só para mim, esse aqui eu quero mais perto de mim. E essa resposta está lá em Gênesis. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus levou Enoque porque ele andava com Deus. Naquele tempo, não se comia carne, tá bom? Para você entender biblicamente, o homem só começa a comer carne a partir de Gênesis 9. Deus, ele quando faz o homem, coloca no jardim e fala assim, ó, todo fruto, toda semente, toda árvore que dá fruto, você vai comer, tudo vegetal. Ele dá nome para os animais, mas ele não come os animais não. É interessante isso.
Apesar do irmão dele ser pastor de ovelhas, Abel era pastor de ovelhas, Caim, ele era agricultor. Mas naquele tempo todo eles só comiam, e me parece que aqui é uma razão. Eu não tenho nada contra o vegano não, viu gente? Tem não, você pode ser vegano, mas eu também faço parte da turma que gosta do Vale do Sal Grosso. E aqui eles viviam muito tempo. Deus vai colocar um basta nisso, depois de Noé. Ele vai reduzir a vida do homem a 120 anos, e depois vai dizer em Salmos, olha, depois dos 80 é tudo canseira e enfado. É isso. Aqui Deus coloca um limite muito mais severo à vida do homem. Mas esse homem, durante esses anos, ele andou na presença de Deus, ele buscou a Deus, ele respirava a presença de Deus, e por isso Deus falou assim, você é meu. Esse passo a passo, essa caminhada, ela é materializada, ela é amadurecida durante a vida. Quando o provérbio 22 diz, ensina a criança no caminho, a sala de aula ensina muita coisa, mas a sala de casa ensina muito mais. A sala de aula ensina ciência, a sala de casa ensina relacionamento, comportamento, intimidade. A sala de casa é a maneira como eu ensino meu filho, quando eu ensino a minha geração a amar aquilo que eu amo. É dentro da sala de casa que eu ensino valores. É dentro, no caminho, eu pego na mão e digo, com o sinal vermelho para, no sinal verde você pode avançar, mas no amarelo você fica atento. Ensina a criança no caminho. Existe uma escola que nos ensina. Existe uma escola da realidade familiar que nos ensina a avançar ou a ficar para trás, a encorajar na caminhada ou se amedrontar de caminhar. Existe dentro de nós um aparelho, um dispositivo, você fala assim, puxa, ele é tão agitado, então ele é tão calmo. Isso tudo, ele é colocado dentro de nós à medida com que a gente vai caminhando. Eu digo sempre, cito para vocês aqui, por exemplo, as minhas experiências em voo. Então, eu não tenho medo de voar mesmo, porque eu sei exatamente, através da física, da mecânica, eu sei da segurança de voar. Mas você que não conhece isso, você fala, aí pastor, eu morro de medo. Então você não tem medo de voar, mas tem medo de barata. Olha que coisa. Que em países, barata faz parte do cardápio. Em alguns países, você sabe, entra no YouTube que você vai ver. Que eles comem besouro, eles comem barata, eles comem escorpião, eles fazem churrasquinho de aranha marrom. Disso você tem medo. Por quê? Porque quando você não conhece, por que que aquele chinês come aquela comida saborosa e ainda toma um refrigerante junto? Por quê? Porque ele sabe que aquilo que era venenoso, quando passou pelo fogo do churrasco, perdeu o seu veneno, e torna-se um sabor muito crocante, parece uma espécie de um camarão, tá bom gente? Para você que nunca experimentou, estou falando sério, se você botar um salzinho assim, uma páprica, fica uma delícia, apesar de ser nojento, se fala, pastor, uma barata, mas, bom, a escola do caminho é o meio da gente aprender a sobreviver no meio da corrupção do homem. No tempo de Noé, Deus começa a olhar para o ser humano, e Ele investiga a maldade do coração de todos os seres humanos. Gênesis 6, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A chave do avanço de Noé, a chave pela qual todo mundo fica para trás, todo mundo morre afogado, e Noé e sua família avançam para um outro destino, um outro tempo, numa outra colheita, era o fato de Noé andar com Deus. À medida com que Noé anda com Deus, ele vai sendo perfumado, ele vai absorvendo a justiça de Deus. Ele fala, Deus fala, Noé, não ande por esse caminho, não ande por aquele caminho, não siga esse conselho.
Então Noé e sua casa, eles acabam sendo poupados de um mundo que estava corrompido em todas as esferas. Nas esferas emocionais, nas esferas familiares, nas suas relações de comércio. O mundo, Deus olha e fala assim, mas se perdeu por causa daquele pecado que aconteceu lá em Gênesis 3. Olha onde é que nós desembocamos em Gênesis 6. Então Deus falou assim, então vou pegar o justo, e esse justo que anda comigo, ele vai ser a semente para um novo tempo. Mas aí, gente, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu de novo o Senhor. Para você entender, a história do Antigo Testamento inteira se resume na história de uma família. Vou repetir. Gênesis 1 e 2, criação. Gênesis 3, queda. Gênesis 4, vem o juízo do Senhor, a primeira morte. Caim mata Abel. Gênesis 5, genealogia. Gênesis 6, 7, 8, dilúvio. Gênesis 9, você sabe que Noé planta uma vinha. Gênesis 10, outra genealogia. Gênesis 11, Torre de Babel. E no Gênesis capítulo 12, começa a história de uma família, que só vai acabar essa história, sabe onde? Em Malaquias. O Antigo Testamento se resume na história da família de Abraão, e Deus falou assim, você quer avançar? Anda na minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. A tradução aqui é, seja maduro, deixa de ser criança, deixa de ser criança. Esse homem aqui faz uma aliança com Deus 3 vezes, em Gênesis 12, em Gênesis 15, em Gênesis 17, em Gênesis 22, Deus vai dizer para ele, olha para o céu e tenta contar as estrelas, vai lá no litoral, vai lá na praia, vai lá em Caiobá, vai lá em Matinhos, vai lá na Ilha do Mel, vai lá em Ubatuba, em Caraguá, vai lá em Bertioga, em Cabo Frio, vai na praia do Recife, vai na praia do Futuro em Fortaleza, tenta contar os grãos de areia lá, tenta contar. Assim vai ser a sua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão, todas elas serão benditas por causa da tua família. É por isso que a genealogia de Jesus, toda vez que ela é citada, tanto em Mateus 5, tanto em Mateus 1, quanto em Lucas, ela começa ou por Adão, mas sempre passando por Abraão. Esse homem, ele recebe de Deus uma orientação, anda comigo, não se contamine com os outros, cuidado com as outras direções, cuidado com as outras setas, cuidado com as outras direções, cuidado com quem vai influenciar, não se despece de, eu vou abandonar o Senhor, não faça isso, não abandone o Senhor. Eu gosto de Davi. Davi sabe que ele fez uma lambança, ele está lá escondidinho, miudinho, aí aquela lambança agoniou ele estava triste. Davi, gente, o pecador, ele pode postar foto de alegria no Instagram, mas ele está arrasado. Crente em pecado, gente, sofre demais. Crente desviado, você está pensando que o crente, hoje essa semana eu fiquei, é que eu já não estou mais ficando muito chocado, mas eu fiquei muito triste. Um pastor, o qual eu já fiz até live com ele, um homem que tem um ministério assim, muito conceituado, sempre teve, ele andou sumido. Essa semana eu descobri que a esposa dele, eles se separaram. Ela hoje faz filme de conteúdo adulto. Uma moça que, pastora Fabiola, atendeu em gabinete, eu acho. Foi em gabinete, uma mulher de Deus, gente. Só que ela posa. Eu não fui lá olhar, não. Você, pastor, foi lá olhar o conteúdo adulto dela? Não vou. Então, a própria notícia já chega com fotos, com imagens. Então, na rede gospel, aí, das conexões gospel que a gente tem, que você segue, já mostram a maneira como ela está se comportando. Essa mulher está sofrendo muito. O crente, quando ele se desvia, ele é banido
ou ele mesmo se expulsa de Deus. Caim, quando ele peca, ele diz assim: fugirei da tua face, e todo aquele que me encontrar vai querer me matar. Aí Deus falou assim: não vai ser assim não, Caim, vem cá, eu vou botar um sinal aqui em você, para que ninguém te mate. Deus, ele quer perdoar, ele não quer destruir a gente não. Davi, ele peca, no Salmo 51, ele fala assim: não me expulses da tua presença. Tua mãe já te colocou de castigo, teu pai, teu avô, fica no quarto, fecha a porta, só sai quando eu mandar. Gente, isso é um banimento social, isso é um isolamento social, é uma segregação. Não fala comigo, fulano para mim morreu, pastor. Eu bloqueio ele, eu cancelo ele, eu não quero mais saber dele, ele não vai ter acesso a mim, eu entro na justiça, eu faço aqui, eu vou entrar com um processo, para ele não se aproximar 200, 300 metros da minha vida. É isso que acontece quando a gente não anda com Deus, anda na minha presença. O Senhor, Gênesis 13, 21, ia com eles, ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Deus está falando assim, ó, eu estou contigo todos os dias, até o fim. Deus não vai abandonar a gente, é a gente que abandona o Senhor. Deus não deixa a gente, é a gente que, e Ele vai falar para a geração, avance. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar, deixando para trás as coisas que ficam. Eu olho para frente e prossigo para o alvo. Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi como juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo. É interessante que ele não fala o nome do anjo. E aí a teologia faz a gente navegar aqui em mares que eu não quero citar. Mas aqui a presença de Deus ia ser manifesta por um representante. Ele pega um anjo, bota um anjo, como quem diz, ó, só para você saber, eu estou aí na presença, é como se ele mandasse um representante, um embaixador do céu. Ó, estou mandando um cara aí, esse anjo, ele vai na frente, ele vai guardar a tua entrada, a tua saída, não tenha medo. Aí Moisés, que não é bobo nem é nada, ele vai dizer: é ruim, hein? Não avançarei sozinho. O Senhor falava com Moisés face a face. Deus não falava com ele por enigmas. Aí tive um sonho, eu tive uma visão, tudo isso é bíblico, tudo isso é natural, tudo isso é coisa de crente, ter sonhos, visões. Deus fala em voz audível, Deus fala ao coração, Deus fala pela boca do pregador, Deus fala quando você está vendo um filme, Deus traz arrependimento, Deus manda insights para você, e Deus falava com esse sujeito aqui de um jeito completamente íntimo, como quem fala com um amigo, é isso, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha como é, esse homem estava apaixonado pelo ministério. Moisés ia, Josué ia, e ele fica sempre, ele reparou que ele está sempre de boca calada, Josué? Ele não é falador não, gente. Josué, ele fica quietinho. Moisés, vai lá e luta com os amalequitas, deixa comigo. Vai lá, toma Jericó. Aí ele fala assim, ó, calada. É isso que ele fala: vamos rodear a cidade 6 dias, não abram a boca. Por que ele fica calado? Porque ele lembra da murmuração de Números capítulo 14. Esse povo é grande, eles são gigantes, não vai dar para a gente, nós vamos ser devorados, a terra vai engolir a gente, nós somos apenas agricultores que saíram do Egito, eles são valentes. Aí Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, vão dizer: eia, não façam isso, não desencorajem o coração deles, o Senhor está conosco. Números 14, Caleb fala assim, ó: nós vamos devorá-los como um pedaço de pão, nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. É isso que Caleb fala com Josué. O povo diz: vamos nada. Cada um foi para a sua tenda a chorar. Aqui, Moisés, ele sabe que vai ter vitória, ele quer avançar, ele sai do Egito,
Ele leva o povo pelo mar vermelho aberto, mas ele quer ter certeza de quem vai com ele. Aí no final, Deus responde assim, respondeu o Senhor, lá no finalzinho, eu mesmo a acompanharei e lhe darei descanso. Moisés falou, é bom mesmo, Deus. Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos faça arredar o pé, não nos envie, porque se nós vamos avançar, eu vou avançar, quando Davi está feliz no Salmo 18, e a gente canta essas canções com as nossas crianças, no Senhor eu salto muralhas, no Senhor eu avanço contra um batalhão, lembra isso? Posso saltar numa tropa e pular as muralhas, aleluia, é isso aí, o Salmo 18 é um salmo de avanço, não é um salmo de recuar. Todas as vezes que o povo, ele recua por causa de incredulidade, por causa de pecado e por causa de desobediência. Vou repetir, todas as vezes que há uma regressão, em que você, em vez de ir para frente, você vai na contramão, você vai de ré, toda vez que você anda para trás, pecado, desobediência, incredulidade, é isso que impede o avanço em qualquer área da sua vida, dos seus negócios, dos seus relacionamentos, qualquer pedaço da tua história que você conseguir fatiar aí, pronto, é isso aí. Incredulidade, ela é limitante. Incredulidade gera curto-circuito da fé. Você começa a achar que o problema é muito maior do que o Deus que resolve todo problema. Desobediência é a causa única, não é só a primeira não, de algo chamado maldição. A maldição, ela é atraída por desobediência, a insistência rebelde em fazer do teu jeito e diferente do que Deus, o caminho diferente que Deus mandou. O pecado, gente, solta um bicho que quer te devorar, sabia disso? Sabia disso? Algum dia você já teve que correr de um cachorro? Você estava lá, você passava na frente da casa do vizinho que tinha um cachorro lá, era um pincha. Aí ficava, lembra disso? Aí você ia lá, pegava um pedaço de pau, ele estava preso. Um dia, você é acostumado com aquilo, distraído, foi lá oriçar o cachorro, a porta estava aberta, e o cachorro não veio atrás de você para te pegar? É ou não é, gente? É. Um dia, minha irmã, meu irmão, os homens aqui, ai pastor, você falou de barata, eu não tenho medo de barata. Você não tem medo de barata, enquanto a barata não voa, porque quando a barata voa, aí você descobre os homens de verdade, você separa as crianças, os meninos dos homens, não é verdade? Barata voou, pastor, hein? Macho gaúcho, eu sou macho, eu mato a barata na ponta da espada, tchê. Aí a barata voa, pronto. Quando você peca, um bulldog, quando você peca, vem um animal para impedir você de avançar. Essa é a resposta da maldição. É por isso que ele fala, não vou avançar sozinho. Gente que peca, não avança, fica dando volta no deserto, porque pois desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhe tem dado. Nós temos que avançar para lá. Não vou não. Vendo esta terra desencorajar o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Assim, acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos. Se você não consegue vencer a primeira barreira, como é que você vai vencer todas as barreiras? Então fica aí, você vai ficar dando voltas, sem sair do lugar. Se você pegar a história, pega o livro de Números, quando você lê o livro de Números, você repara, que eles ficam girando em círculos, eles chegam na beira da promessa, ai pastor, não consegui, eu ia ser promovido, alguém pegou a minha vaga,
Pastor, eu estava no altar para casar. Ai, pastor, desfiz o casamento. Pastor, eu ia esse ano conseguir romper com aquela, eu ia passar no vestibular, eu ia passar. É uma vida cíclica de derrotas. Você começa a andar em círculos. A incredulidade impediu. Existe uma promessa. Levanta uma outra geração. Bora, Josué. Ninguém vai conseguir te resistir. Isso que ele vai dizer. Ó, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés. Moisés não tirou o povo do Egito. O faraó conseguiu segurar o povo de Deus, hein? Os exércitos de faraó perseguindo. Não. Assim como eu estive com o faraó, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Eu gosto quando Jesus, ele faz o discurso final em João, ele fala o seguinte, ele fala assim, eu nunca vou deixar vocês órfãos, vou estar aí com você. Às vezes eu passo umas situações, às vezes, como eu trabalhei durante muitos anos e décadas, na área de libertação, de guerra espiritual, gente, tem vezes que a gente pega cada caso, que a pessoa, uma vez eu estava pregando, numa cidade do Nordeste, eu estava no meio do culto, nem é nada, tinha pregado uns 10 minutos de culto, o sujeito ficou endemoniado no culto, ele levantou do último banco, e a igreja nossa, ela é, como diz o mineiro, de ansina, de largo, né? Essa igreja era de comprido, assim. Rapaz, o camarada levantou, ele veio para cima de mim e falou assim, eu vou te matar. Ele é armado, estava com revólver. Essa igreja é minha, eu vou matar o pastor fulano, a pastora fulano, completamente endemoniado. E aqueles púlpitos mais altos, falei, se esse homem puxa a arma aqui, gente, todo mundo se calou, os diáconos, o corpo diaconal, tudo. E ele veio entrando aqui, e só deu a única chance que eu tinha. Quando ele virou de costas, eu botei a mão na cabeça e falei, em nome de Jesus, eu te repreendo. Ele, pof, caiu no chão. Caiu no chão, aí já vem, e os machos aparecem, né? Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlou.com e os nossos livros na plataforma pastorlou.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Gente, aí pegar, aí no final ele veio me abraçar, ô pastor, não sei o que aconteceu comigo. Isso é lógico, estava possesso de um espírito imundo. Só que aquele dia, Deus estava mostrando para mim, no início daquela minha jornada, que Ele não me abandona. Eu me lembro de dizer para ele assim, ó, eu nasci de novo, o sangue de Jesus sobre mim, e você não pode me tocar. Gente, ele ficou só girando assim. O diabo anda ao derredor, não é assim, gente? Não é assim que... De onde você veio, Satanás? João estava rodeando a terra, estava passeando por ela. Deus não abandona. Ele está prometendo para Josué, do mesmo jeito que eu livrei a cara de Moisés, avance, não tenha medo. Mas aí, tem gente que quando fica muito vitorioso, acha que pode andar sem Deus. Você olha para trás, vê tua pobreza, vê tua desgraça, vê tua miséria. Aí você se encontra com Deus. Deus começa a fazer os nossos caminhos prosperarem. Não estou falando de dinheiro, não. Ele começa a consertar em nós as peças que nós quebramos. Ele dá uma vida nova para a gente. Só que aí você fala assim, agora que eu estou bem, eu não preciso mais de Deus. Quem precisa de Deus é meu cunhado. Minha irmã precisa de Deus. Tadinha. Tadinho do meu vizinho, esse meu chefe, ele precisa de Jesus. E a gente começa a achar que a gente não precisa de Jesus. E aí, estamos no tempo de um homem chamado Gideão, um agricultor que plantava trigo, mas ele malhava o trigo no lugar que se prensava as uvas. E aparece para ele um anjo.
E aí o anjo fala assim: o Senhor é contigo. Ele: o quê? Se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Eles estavam sendo roubados, pilhados. A Bíblia diz que Israel empobreceu muito, porque os midianitas, eles saem do norte da Arábia Saudita, e toda a época da colheita, então tem a cheia do Jordão, eles aproveitam para plantar. Quando chega lá, quanto tempo demora aí para o trigo ficar pronto? 60 dias, eles sabiam, ó, choveu, daqui a 60 dias bora fazer uma visita lá para os judeus. Eles vinham como gafanhotos, e saqueavam toda a produção. É mais ou menos quando você pega dinheiro emprestado no banco, aí sai o teu pagamento, o banco vai lá e fala: opa, e toma tudo. Você fez empréstimo consignado? Já fez? É mais ou menos isso aí. É um acordo para você ficar mais pobre durante 2, 3, 4 anos. É isso que é o empréstimo consignado. Eles iam lá e: uai, não dá para nada, Deus. E Deus está falando: sabe por que Deus abandonou vocês? Porque vocês abandonaram o Senhor. Sabe por que vocês não podem avançar? Sabe por que em vez de vocês crescerem, vocês reduzirem? Sabe por que a sua empresa, em vez de multiplicar, encolheu? Sabe por quê? Vocês abandonaram o Senhor. Você começou a achar que você era muito inteligente. E você é inteligente. Mas a inteligência sem a bênção do Senhor não serve para nada. Você encolhe. Tem gente que não cresce porque anda do jeito que o diabo gosta. Em outro tempo, Paulo aos Efésios, aliás, gente, eu vou mandar para vocês, eu vou fazer lives direto pelo Instagram, pelo YouTube, e vou tentar botar no YouTube da igreja também. Cada igreja que a gente for lá, a partir do dia 18, cada igreja eu vou mandar as lives para vocês, tá bem? Vocês acompanharem a viagem da gente das 7 igrejas, até os caminhos de Paulo, Atenas, Corinto. Vocês vão ver como é que é uma lindeza lá, e como é que a Bíblia fala com a gente naqueles lugares, como é que Deus fala com a gente. Em outro tempo, e que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. A Bíblia ficou velha agora, olha só. Segundo o príncipe das potestades do ar, é um apelido que é dado para não escrever a palavra diabo, não escreve Satanás não, escreve príncipe das potestades do ar. Você sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra poderes das trevas desse mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, é isso que ele está dizendo. Do espírito que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quando você começa a alimentar a sua vida com sujeira, com lixo, você não avança. Você não está andando com o anjo do Senhor na sua frente. Você não está andando na presença do Senhor. Você está sendo contaminado, induzido, seduzido. Essa é a palavra. É gente que avança na contramão. Eu devia ter colocado aqui recuar, ou batendo em retirada. Eu lhes envio a promessa do meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Está clara essa ordem? Vai para Jerusalém. Quem entendeu que é para ir para Jerusalém? Todo mundo entendeu? Os discípulos, Pedro entendeu, Tiago, João, Natanael, vocês entenderam? Ó, ressuscitei, Jesus aqui ressuscitou, hein? Ele dá um recado para eles: vai para Jerusalém. O que os discípulos fazem? Naquele mesmo dia, 2 deles, em vez de irem para Jerusalém, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Como é que o ser humano é desobediente, né? Em vez de ir para Jerusalém, ele sai de Jerusalém, recua. No caminho conversava a respeito de tudo que havia acontecido, e quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Por que a gente avança na contramão? Porque Deus diz assim: faz assim, filho. Não é mais fácil obedecer? Não é mais fácil seguir esse caminho aqui? A gente fica muito esperto. A gente começa a achar que a gente é mais esperto do que Deus, mais inteligente do que Deus. Todas as vezes que eu, crente, fui derrotado, em qualquer área, eu fui derrotado porque eu achei que eu podia pegar um caminho. Deus não vai se importar.
Não, Deus não se importa, mas a colheita vai ser uma desgraça. Você não avança. A fé, gente, quando você coloca fé, quando você coloca uma fé, 2 Samuel 22:30, ó, é um capítulo gêmeo do Salmo 18, está bem assim, gente? 2 Samuel 22, é um capítulo muito parecido com o Salmo 18, tem uns pedaços da canção de Salmo 18 que estão aqui. Ele fala, com o Senhor eu posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Quando você e Deus é maioria, você, mas tua filha, teu filho, teu pai, teu irmão, teu marido, tua esposa, 2 com Deus é covardia. Então, quando você entende que caminhar com Deus é que vai provocar respostas de sucesso na sua vida, não apenas conhecer a verdade, mas andar na verdade. Agora tem gente que gosta de avançar para o buraco. Em Lucas 6, é a mesma palavra de Mateus 23. Pode um guia cego guiar outro cego? Você pode. Eu estava andando domingo, fui buscar o pastor Carlito Paz no aeroporto, estava levando ele para o hotel, aí tinha um pessoal andando na rua, jovens, saindo da faculdade, não sei se era um experimento, ou se era loucura mesmo, todos eles assim com a cara tapada, um amarrado no outro, e um guiando, eles andando no meio da rua assim, na calçada, eu já tinha visto, mas não desse jeito. Eu fico vendo assim, eles vão ser atropelados. Eu estava de fora, falei, vão ser atropelados. Eles passando assim no frente daquele memorial que tem ali perto do Shopping Milha, eu falei, eles vão ser atropelados. Aqui não é possível, senão já abriu, ainda estavam passando ali no meio da rua. Guia cego. Jesus vai dizer aqui, hipócrita, como que você tem uma trave no olho? Botaram um tronco dentro do teu olho, você pensa um tronco. Como que você vai enxergar o cisco no olho do teu irmão? Um cego guiando o cego, não vão ambos cair no buraco. Então, dependendo do conselho que você busca, em quem você busca, esse conselho vai levar você não vai avançar, você vai cair. Hoje é normal a gente dizer o quê? Me segue no meu canal para mais notícias, aperta o sininho, dá um like, me segue aqui na minha página do Instagram. O pastor falou de manhã, 40%, não terminou ainda não, 100% da leitura bíblica, 40% de todos os cristãos evangélicos, nunca leram a Bíblia inteira, 40% dos evangélicos nunca leram um livro que a gente consegue ler em 100 dias, 2 vezes em 200 dias, 3 vezes no ano. Aí pega o menino, um teólogo, coach, um pregador da hipergraça, um pastor que diz que a Bíblia tem que ser retraduzida, reescrita, ele cai nessa armadilha. Me segue aí, bem-aventurado, ou feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não dá. Ai, pastor, vou ganhar o tempo perdido aqui, vou ler tudo num dia. Não é isso. É você ir se alimentando a cada dia. Por isso que a Bíblia diz, nem só de pão vive o homem, mas de todo dia de uma porção. Você não vai chegar para ficar forte, me dá aí 2 quilos de pães. Não, você vai e não é desse jeito. Você vai comendo um pão francês, 2, a cada dia. E aí no final você fica forte, assim que a gente cresce. Entenda uma coisa. A pessoa de Cristo não é a mesma coisa que o princípio de Cristo. Vou dar um exemplo para você. Você já viu ímpio, ricaço, bilionário? Você já viu isso? Quem já viu isso? Ímpio, muito rico. Quem já viu isso? Você já viu isso? Muito rico. Eu vou te explicar uma coisa. A pessoa de Cristo traz salvação. Amém? Pessoa é diferente de princípio. Uma pessoa recebe Jesus, ela recebe salvação. Jesus, ó,
vem morar no meu coração. Eu fiz essa oração, sou salvo. Eu fui salvo em Cristo Jesus. É diferente de princípio. A pessoa, ela recebe Jesus, mas não recebe o princípio. Você pega algumas pessoas, desses grandes influencers hoje, que a tecnologia promove para a gente, e você vai ver que a enormidade de princípios bíblicos que aquele homem e aquela mulher ímpios praticam, eles ficam ricos. Aí você que é crente, que recebeu a pessoa de Jesus, ignora aquele princípio. E aí você fala, pastor, por que o meu dinheiro não dá? Nos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5, tem 100 princípios de prosperidade e riqueza para sobrar. Sabe o que você faz? Você é muito esperto, é muito orgulhoso. Sabe o que você diz? Dinheiro não é importante. Já viu gente? Dinheiro não é importante não, pastor. Então me leva para o hospital agora, que eu vou ter um ataque cardíaco de tanto rir. A Bíblia diz que dinheiro é importante. A Bíblia diz para você não amar o dinheiro. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 6, verso 10, que você não deve amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A Bíblia diz que você só pode amar a Deus, ou você vai amar o dinheiro. Cuidado com esse amor aí, que ele vai te beliscar, ele vai te morder. A Bíblia não diz que o dinheiro não é importante. Mas quando você faz um evento aqui, para empreendedores, ou quando o pastor fala assim, hoje eu vou falar sobre dinheiro, ninguém quer ouvir. Sabe por quê? Porque a Bíblia não fala sobre ficar rico de uma hora para outra. A Bíblia diz, não se meta em dívidas. É só mais uma, pastor. A pessoa não consegue, ela não consegue. Não, tem um limite. Qual é o problema? É só uma coxinha, pastor. Afinal, eu estou com fome. Jejua, meu chapa. Fala não. Não, mas eu mereço, pastor, o dia inteiro nesse sol. Diz assim, eu não mereço. Diga, eu não mereço. Diga isso. Pronto, você resolve. Então, os princípios, o ímpio cumpre, e ele não tem a pessoa de Jesus. Você que tem Jesus, fala, agora eu tenho tudo, eu vou para o céu, vai para o céu, mas ainda vai esperar 80 anos, aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar pedindo dinheiro emprestado para o teu cunhado, que vai te cobrar, todo domingo, aquele meu cunhado que me deve aquela 100 pila, que não me paga, aí você fica passando vergonha. Gente, quem está entendendo isso? Olha para mim, você quer avançar? Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. E aí sim, vamos avançar. Completa para mim. Não vamos? Você conhece. Tem gente que avança para a destruição. Eu já estou encerrando. Meus filhos, meu filho, Salomão escrevendo para o neto de Davi. Se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, não vá pelo caminho dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, se destrói. Eu peguei números da gestão de missões no mundo. Aí me mandaram um vídeo, amanhã eu vou publicar no meu Instagram. Sabe quanto, em média, um brasileiro evangélico, Darcy, você que ama tantas missões, investe em missões por ano? Aqui. Sabe quanto, em média, um brasileiro investe em missões por ano? Parece conta de mentiroso. 37 centavos. A média de todos nós aqui, quando fala assim, vamos investir em missões? 37 centavos. Não é um refrigerante, não é um combo da sanduicheria que tem nome, eu não posso dizer. 37 centavos. Essa é a realidade que a gente tem. Por que a gente não avança? Pastor, eu tenho ideia.
Eu tenho um monte de... Gente, é legal ter ideia. Parece que o pastor não tem ideia. O pastor tem ideia. Mas eu preciso de gente que execute a ideia. Eu preciso de gente que pague o preço da ideia. Eu preciso de gente que me ajude a realizar a ideia, porque senão fica tudo em cima de mim. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Vai, eu morro. Avance, mas não avance para trás. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde de seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Vamos avançar. O avanço perfeito está aqui, ó. Josué 1, de 7 a 8. Tenho cuidado de obedecer toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela. Ó, estou falando de caminho, hein, gente. A gente está avançando, lembra? Deixando para trás o que fica, eu olho para frente, eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. Existe um prêmio ali, da vocação de Deus, que é em Cristo Jesus, eu estou indo para lá. Não se desvie para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Olha o sucesso aqui, por onde quer que andar. Só então seus caminhos prosperarão. Olha aqui, vamos ficar em pé, você será bem sucedido. Vamos ficar em pé, vamos avançar. Culto da noite, nós pedimos para colocar mais cadeiras, para atender a dinâmica do culto, através dos ministros, muita gente, e para a gente trazer mais conforto. O culto da noite, ainda tem espaço, para a sua família. Vamos avançar. Você tem jejuado pelo seu filho? Tem? Vocês sabiam que eu vou ter mais um netinho? Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Meu filho começou a me ligar desesperado, uma hora, 2 horas, não, 1 minuto, 4 ligações perdidas. Sabe que eu estou trabalhando? Nesse dia eu estava vindo de uma conexão, estava parado, acho que em Recife. E sabe como é que é a conexão? Sai correndo para pegar outro avião, ele ligando. E na hora que ele me ligou, ele ligou no vídeo, call. Me ligou por vídeo. Eu não entendi, eu correndo. Aí de repente, a Francisca mostrando a camiseta da Maria Vitória, minha netinha. E aí eu olhei assim, mas o que tem de mais? Uma camiseta com um negócio escrito em inglês. Aí que eu entendi. Big Sister. Aí você está grávida. E a gente vinha orando por isso, porque ele pudesse vir embora para o Brasil. Eu comecei a orar naquele dia, sabe por quem? Eu não sei se é menino, eu não sei se minha neta é menina ou se meu neto é menino. Comecei a orar pela vida dele no altar. Eu comecei a avançar com ele. Eu comecei a imaginar eu ensinando a Bíblia para ele, eu enchendo o tanque emocional do meu neto, da minha neta, falando de Jesus, fazendo ele confessar Jesus. Meus filhinhos pequenos, Natália, Arthur, eles nem sabiam o que estavam falando. Eu falava assim, repete comigo, pequenos. Eu ensinei, eu recebo Jesus, eu consagro a minha vida a Jesus. Ensinei eles a orarem. Semana passada eu fiz um dia de jejum, sabe para quem? Pela pessoa, menino ou menina, que vai casar com o meu neto, com a minha neta. Isso é avanço. Ganha teu filho para Jesus, pelo menos ele, tua filha. Se você tiver que pedir perdão, pede perdão, se humilha. A Páscoa está vindo aí, não é tempo da família se reunir. Pede perdão para tua mãe, para teu pai. Faz isso. Avança. Você fez tudo errado, conserta. Eu fiz tudo errado. Filipenses 1, fiz errado. Filipenses 2, fiz tudo errado. Filipenses 3 até o verso 12, fiz tudo errado. Mas Filipenses 3, verso 13, eu vou deixar para trás essas bobagens que eu fiz. Vou olhar para frente, vou seguir para o alvo, vou avançar. Não existe um prêmio de Deus lá para mim. Você entende isso? Cuidado com os conceitos. A sua rebelião não vai levar você para frente. A sua esperteza não vai deixar você avançar. Essa sabedoria adquirida,
em bancos científicos que são excelentes. Eu estudo demais, gente, e eu aprovo quem manda filho para faculdade, para mestrado, para doutorado. Quem dera nós tivéssemos tantos doutores aqui, quem dera. Só que isso é acumulação de conhecimento científico, não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, a gente começa do zero, para a gente andar com Deus. Entendeu isso? Você quer vencer? Larga o pecado, querido. Soca a tua carne, arruma um irmão, pra você poder confessar a tua fraqueza, a tua vulnerabilidade. Abandona isso. Você está vivendo incredulidade? Ei, olha para mim. Sabe como é que a incredulidade vai embora? Vai ler a Bíblia. Duvido você ler 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º livro de Crônicas, que seu coração não vai encher de fé. Toda vez que o Senhor é buscado, toda vez que ele se arrepende e confessa o nome do Senhor, o Senhor vai lá e ganha uma lavada. O nome disso é avanço. Vamos avançar. Você crê nisso? Levante sua mão se você crê nisso. Você crê que você vai avançar? Eu creio que esse espaço aqui é pequeno para todo mundo que você ama. Eu creio que esses lugares vazios aqui estarão cheios de pessoas que você ama. Eu creio que a sua casa é uma casa do Senhor. Eu creio que as pessoas vão chegar perto de você. Você vai impor as mãos, elas serão curadas. Eu creio que sai poder da tua boca, da tua palavra profética, quando você fala em nome de Jesus. Eu creio que as suas orações, elas sobem aos céus, são acolhidas no reino de Deus, estão acolhidas pelo Senhor. Eu creio que Deus dá ordem aos seus anjos. Eu creio nisso. Vocês têm um pastor que experimenta isso. Vamos avançar. Não vamos recuar. Nem um passo atrás. Nem um passo atrás. Você pode dizer amém comigo? Vamos cantar essa canção? Podemos cantar? Vamos avançar? Se você quer que a gente ore por você, Deus já injetou na tua veia aí, ó, fé. Você recebeu agora uma dose de soro de fé. Você recebeu aí um soro antiofídico contra os venenos da mentira do diabo. Se você quer avançar, sai do seu lugar. Não importa o seu problema, vem aqui que nós vamos orar por você. Sai do seu lugar enquanto a gente estiver cantando. Feche teus olhos. Comece a adorar o Senhor e comece a clamar agora. Sabe aquilo que está te limitando de avançar, de crescer? Isso agora vai ser dado um basta em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, nós clamamos, buscamos a Tua direção, buscamos a Tua face, buscamos a Tua direção, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos agora para o Senhor que tem todo o poder, Senhor. Aquilo que tem limitado o nosso avançar, o nosso crescer, o nosso vencer, o nosso romper em Cristo Jesus, nós decidimos nessa noite, Pai, por um ato de fé agora, do agir do sobrenatural. Nós decidimos agora deixar aqui nesse altar, e tudo aquilo que estava nos paralisando, nos segurando, impedindo a gente de avançar, de crescer, de romper, de multiplicar, de vencer, Senhor, em nome de Jesus está quebrado agora aqui pelo poder e na autoridade do nome que é sobre todo nome, Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Como nós acabamos de cantar, abrimos os nossos lábios, Pai, e dizemos que nem a perseguição, nem o Coliseu, nem os leões, nem a morte, nem a fome, nada, absolutamente nada pode impedir o crescimento da tua igreja, o crescimento do teu povo, Senhor, daqueles que te amam, que buscam o Senhor, que são dirigidos, orientados pela ação do teu Espírito Santo. Nada vai parar as nossas vidas, porque nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, e nós declaramos: bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, o vencedor, o leão da tribo de Judá. Ele está aqui neste lugar e nada vai te impedir, em nome de Jesus. Dá um amém bem forte, amém, amém, amém.